A casa parecia menor do que Clara se lembrava. Quando criança, ela a imaginava como um labirinto mágico, com corredores intermináveis e cômodos escondidos cheios de tesouros misteriosos. Agora, enquanto atravessava a porta da frente com a chave enferrujada que recebeu no testamento, a casa não passava de uma sombra do que um dia foi. O ar era denso e abafado, carregado com um cheiro de madeira velha e mofo. Ela parou no centro da sala de estar, deixando sua mala cair com um baque surdo. As paredes estavam descascadas, o papel de parede desbotado e coberto de marcas de umidade. A mobília permanecia como sempre, um sofá desgastado, a poltrona de sua avó com os braços manchados de chá e uma mesinha de centro com uma fina camada de poeira. Clara passou a mão pela superfície e sentiu o pó grudar em seus dedos. Era como se a casa tivesse parado no tempo, esperando seu retorno. Clara suspirou, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Desde que receberá a notícia da morte da avó, um sentimento inquietante a acompanhava. O funeral fora pequeno, com poucos parentes distantes. Agora, de volta a casa, a solidão parecia amplificada, quase sufocante. Ela vagou pelos corredores, cada passo ecoando em um silêncio quase sobrenatural. À medida que percorria os quartos, flashes de sua infância vieram à tona. Os dias brincando com bonecas no tapete, as noites em que sua avó contava histórias à luz de velas. Mas uma lembrança se destacava: o sótão trancado. Sempre proibido. Você nunca deve entrar lá, sua avó avisara, a voz carregada de uma seriedade que Clara nunca questionou. No entanto, ao limpar os armários no quarto principal, Clara encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma chave, pequena e desgastada, escondida no fundo de uma gaveta. A palavra "o sótão" estava gravada no metal. Ela segurou a chave com cuidado, quase como se tivesse encontrado algo sagrado. De volta ao corredor, ela parou em frente à porta do sótão. A madeira estava rachada, e o trinco parecia enferrujado pelo tempo. Por um momento, hesitou, sentindo o coração bater mais forte. Mas havia algo naquele momento que a empurrava para frente, algo além de sua própria curiosidade. Clara deslizou a chave na fechadura. A porta rangeu ao abrir, revelando a escuridão do sótão. O cheiro de madeira antiga e poeira tomou conta de Clara quando ela subiu os primeiros degraus rangentes do sótão. A luz fraca da tarde entrava por uma pequena janela circular, projetando sombras alongadas nos cantos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o ar no sótão estivesse mais denso, carregado de histórias não contadas. O espaço era uma confusão de objetos antigos: baús, pilhas de livros empoeirados, molduras quebradas e roupas que pareciam pertencer a outra época. Clara se aproximou de um baú no centro do cômodo. Estava coberto por um tecido branco amarelado, e, ao puxá-lo, uma nuvem de poeira subiu, fazendo-a tossir. Dentro do baú, ela encontrou uma coleção de brinquedos antigos, todos desgastados pelo tempo: cavalinhos de madeira sem rodas, bonecas de pano desbotadas e peças de quebra-cabeças incompletas. Mas algo no fundo chamou sua atenção. Entre os brinquedos, havia uma boneca diferente de qualquer outra que já vira. Feita inteiramente de vidro, era delicada, com um brilho peculiar que parecia captar a luz da janela e refletir algo além do cômodo. Seus olhos, também de vidro, tinham um tom levemente azulado, e sua expressão era enigmática, quase como se estivesse observando Clara. Ela a segurou com cuidado, fascinada pela textura fria e lisa do vidro. Enquanto girava a boneca em suas mãos, algo estranho aconteceu. O reflexo na superfície brilhante não mostrava o sótão, mas sim uma cena de um jardim iluminado pelo sol. Uma garotinha corria pelo gramado, gargalhando, com o som de uma voz familiar chamando-a ao fundo. Clara piscou, e a imagem desapareceu,
deixando apenas seu próprio reflexo perplexo no vidro. Isso é impossível, murmurou para si mesma, a primeira palavra que quebrava o silêncio do sótão. Apesar do desconforto crescente, Clara não conseguiu resistir. Levou a boneca consigo para o quarto. Talvez fosse apenas um truque da luz, pensou, tentando racionalizar o que havia visto. Mas a sensação de que algo a observava enquanto descia as escadas era inegável. No quarto, Clara colocou a boneca em uma prateleira ao lado de outros objetos antigos que pertenceram à sua avó. Mesmo assim, parecia que a boneca dominava o espaço, capturando seus olhos toda vez que ela passava por perto. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu algo fraco, quase imperceptível, o som de vidro rangendo, como se algo estivesse se movendo. Clara abriu os olhos, e a luz da lua iluminava seu quarto. A boneca ainda estava lá, exatamente no mesmo lugar onde ela a deixará. Mas agora, parecia estar olhando diretamente para ela. Clara acordou sentindo o peso de uma insônia que não se lembrava de ter tido. Seus olhos ardiam, e a escuridão do quarto parecia mais profunda do que na noite anterior. Olhou para a prateleira onde a boneca de vidro descansava. Ainda estava lá, imóvel, mas algo em sua posição parecia errado. Ela se levantou, aproximando-se devagar. A boneca parecia estar virada em um ângulo ligeiramente diferente, como se estivesse se ajustando para observar o quarto inteiro. Clara balançou a cabeça, rindo de si mesma. "Estou ficando paranoica", sussurrou. Ao sair para tomar um café na cozinha, algo na sala chamou sua atenção. No espelho acima da lareira, viu um reflexo que a fez congelar. Por uma fração de segundo, não era sua própria imagem olhando de volta, mas a de uma garotinha com cabelos trançados. Clara virou-se bruscamente, mas a sala estava vazia. Conforme o dia avançava, a sensação de desconforto só aumentava. Sempre que passava pelo quarto, era como se os olhos de vidro da boneca a seguissem. E então, começaram as visões. Na primeira, Clara estava organizando algumas caixas no sótão quando, ao passar perto da boneca, viu uma imagem fugaz no vidro. Era sua avó, muito mais jovem, segurando-a no colo. A cena parecia estranhamente familiar, mas Clara não conseguia se lembrar daquele momento específico. "Não pode ser", murmurou, afastando-se da boneca. Mas não importava para onde fosse na casa, sentia como se estivesse sendo observada. Naquela noite, Clara foi acordada por um som distante. Era um sussurro baixo, quase como uma melodia cantada por uma voz frágil. Ela seguiu o som até o sótão, sua respiração curta e descompassada. A porta do sótão estava aberta, embora Clara tivesse certeza de que a havia fechado. No sótão, encontrou um antigo livro de capa de couro que não se lembrava de ter visto antes. Dentro, havia um bilhete manuscrito em uma caligrafia familiar. "Nem tudo que é quebrado desaparece." A mensagem a arrepiou. Vasculhando o livro, encontrou uma fotografia escondida entre as páginas. Nela, sua avó jovem segurava a boneca de vidro, com uma expressão assustada no rosto. No verso da foto, estava escrito: "Proteja-se do reflexo." Clara tentou guardar a boneca no sótão, mas, na manhã seguinte, a encontrou sentada em sua cama. O desconforto se transformou em medo quando percebeu que o reflexo no vidro mostrava algo que não estava em seu quarto. Uma sombra imóvel, parada no canto, olhando para ela. O reflexo se moveu antes que Clara pudesse reagir. Ela gritou, mas quando acendeu a luz, não havia nada. Apenas a boneca, serena como sempre, descansando ao lado de seu travesseiro. Clara acordou com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas. O cansaço ainda pesava sobre ela, mas algo estava diferente. A casa,
normalmente silenciosa, parecia pulsar com uma energia que ela não conseguia explicar. A boneca ainda estava ao lado de sua cama, imóvel e brilhante, mas Clara sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Determinada a encontrar respostas, ela subiu novamente ao sótão. O espaço parecia mais sombrio do que antes, com as sombras se alongando em lugares onde a luz não chegava. Clara segurava o bilhete encontrado no dia anterior, relendo as palavras enigmáticas. Nem tudo que é quebrado desaparece. Ela começou a vasculhar os objetos do sótão com mais atenção. Livros antigos, diários empoeirados e caixas fechadas pareciam guardar segredos que se recusavam a ser revelados. Finalmente, encontrou algo que prendeu sua atenção. Um pequeno baú trancado, coberto por um pano preto. Dentro do baú, havia um conjunto de cartas escritas pela avó de Clara. As palavras nas páginas estavam desbotadas, mas uma mensagem clara emergia. A boneca era um receptáculo. Sua avó escrevera sobre um pacto feito por sua família gerações atrás, destinado a proteger as mulheres da linhagem de uma força sobrenatural. Mas o preço era alto. Uma alma deveria ser sacrificada para manter o ciclo intacto. Clara sentiu o pânico crescer. Eu sou o próximo elo desse ciclo, sussurrou, a voz quebrada pela realização. Desesperada, ela pegou a boneca e decidiu destruí-la. Descendo ao porão, encontrou um martelo entre as ferramentas antigas de sua avó. Seus dedos tremiam enquanto erguia a ferramenta, hesitando por um momento. A boneca parecia observá-la, quase como se pudesse prever o que estava por vir. Com um golpe certeiro, o vidro se estilhaçou, espalhando cacos brilhantes pelo chão. No entanto, antes que Clara pudesse respirar aliviada, algo começou a acontecer. Os pedaços de vidro no chão refletiam uma cena vívida. Sua avó segurando-a como um bebê, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto uma sombra alta e amorfa pairava sobre elas. A voz de sua avó ecoou pelo cômodo, carregada de desespero. Ela sabia o que eu era. Clara sentiu o chão abaixo de si tremer. Uma luz fria emanava dos fragmentos, puxando-a como um imã. Ela tentou se afastar, mas era tarde demais. Algo atravessou sua mente, uma corrente de memórias e emoções que não pertenciam a ela, mas que agora faziam parte de quem ela era. A boneca havia sido destruída, mas o pacto não. Clara acordou no chão do porão, o corpo pesado como se estivesse carregando algo além de sua própria existência. A luz da manhã espreitava por entre as frestas das tábuas, mas o cômodo parecia mais frio e vazio do que antes. Os fragmentos da boneca ainda estavam espalhados ao seu redor, mas algo estava errado. Cada pedaço refletia não apenas a luz do ambiente, mas também uma figura imóvel. Com o coração batendo forte, Clara percebeu que a figura refletida não era sua avó, nem uma sombra, mas ela mesma, ou, pelo menos, uma versão dela com um olhar que não reconhecia. Levantando-se com dificuldade, ela olhou em volta, esperando encontrar respostas. Quando subiu as escadas e voltou ao sótão, seus olhos pousaram no pedestal vazio onde a boneca havia estado. Mas o vazio era apenas uma ilusão. No exato momento em que pisou no cômodo, Clara viu a boneca novamente, completamente intacta, brilhando como antes, com os mesmos olhos de vidro que pareciam capturar sua alma. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao se aproximar, o reflexo no vidro sorriu levemente. Não era um sorriso de conforto, mas de algo que sabia mais do que ela. Enquanto se afastava do sótão, Clara percebeu que nunca estaria sozinha novamente. O ciclo havia recomeçado, e agora ela fazia parte dele. Helena estacionou seu carro na estrada de terra que levava ao pequeno vilarejo. Era o tipo de lugar que parecia ter parado no tempo, com casas de madeira antigas e jardins bem cuidados,
embora sem cor. A névoa pairava baixa, abafando os sons e transformando a paisagem em algo quase fantasmagórico. A placa de entrada, enferrujada e inclinada, dava as boas-vindas com letras desbotadas. Bem-vindo a Santa Aurora. Ela não tinha planos de ficar ali para sempre. Era apenas uma pausa. Após a perda de sua filha, os meses seguintes foram um borrão de dor e desorientação. Santa Aurora parecia o lugar ideal para respirar longe de perguntas e olhares de pena. Como professora, aceitara um contrato temporário na pequena escola local, algo para ocupar os dias enquanto tentava encontrar sentido na vida novamente. Na praça central, algo chamou sua atenção imediatamente. Um poço antigo cercado por uma cerca de madeira, com placas espalhadas ao redor. Proibido aproximar-se, lia-se em letras grossas e vermelhas. O poço parecia deslocado, como se pertencesse a uma época muito anterior à fundação do vilarejo. A pedra escura estava coberta de musgo, e havia uma estranha opressão ao redor dele, um silêncio que parecia mais denso do que o habitual. Os poucos moradores que passavam pela praça evitavam até olhar na direção do poço, abaixando as cabeças e apressando os passos. Helena não pôde deixar de notar o contraste entre a presença central e imponente do poço e a rejeição absoluta dos habitantes. Na pensão onde ficou hospedada, um dos moradores, Dona Amélia, mencionou o poço em voz baixa enquanto servia o jantar. Não se aproxime dele, querida. Coisas ruins vêm de lá. Sempre vieram. Amélia hesitou, os olhos fixos no prato. A gente aprende a esquecer o que não pode mudar. Helena ficou intrigada. Esquecer. A palavra ficou ecoando em sua mente. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Amélia mudou de assunto bruscamente, deixando o ar ainda mais pesado. Naquela noite, Helena olhou pela janela de seu quarto. A luz da lua mal iluminava a praça, mas o poço estava lá, uma sombra imóvel e ameaçadora no meio do vilarejo. Algo nela sabia que o mistério daquele lugar não permitiria que ela o ignorasse. Na manhã seguinte, Helena decidiu explorar a pequena escola onde daria aulas. O prédio era modesto, com paredes descascadas e carteiras antigas que pareciam ter resistido a gerações. As crianças, tímidas a princípio, logo começaram a fazer perguntas sobre sua vida fora do vilarejo, como se ela fosse uma conexão com um mundo que nunca conheceriam. Entre as crianças, uma menina de cabelos escuros e olhos brilhantes chamou sua atenção. Sofia parecia observá-la com mais intensidade do que as outras. Durante o recreio, quando as crianças corriam no pátio, Sofia se aproximou de Helena com um sorriso tímido. "Você já viu o poço?" perguntou Sofia, quase sussurrando. Helena franziu a testa. A menção repentina a algo que os outros evitavam falar a surpreendeu. "Sim, eu vi. Porque ele é especial." Sofia olhou para o chão, brincando com a barra do vestido. "Minha mãe diz que ele pode levar as coisas ruins embora." A simplicidade da afirmação deixou Helena intrigada. Antes que pudesse perguntar mais, outra criança chamou Sofia para brincar, e a menina correu, deixando-a com as palavras pairando na mente: levar as coisas ruins embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, Helena decidiu passear pela praça novamente. O ar parecia mais frio ao redor do poço. Ela não sabia dizer porquê, mas havia algo quase magnético naquele lugar. Enquanto observava de longe, ouviu passos suaves atrás de si. Virou-se e viu uma mulher com os olhos fixos no poço. A mulher segurava um pequeno broche, seus dedos tremendo. Sem perceber que estava sendo observada, a mulher jogou o broche no poço e recuou, apertando as mãos contra o peito. Quando os olhares das duas se cruzaram, a mulher virou-se rapidamente e desapareceu por uma rua lateral.
Helena aproximou-se da borda do poço, mas parou a poucos passos. A sensação de opressão era quase física, como se algo dentro dele estivesse observando de volta. Mesmo assim, ela não ouviu o som do broche atingindo o fundo. Ao retornar à pensão, Amélia estava sentada na varanda, tricotando. Eu vi uma mulher jogando algo no poço hoje, disse Helena, esperando alguma explicação. Amélia não respondeu de imediato. Parou o movimento das agulhas, mas não ergueu os olhos. Melhor não perguntar sobre o que não pode ser mudado, disse finalmente, retomando o tricô. Helena sentiu um arrepio. Algo naquela resposta parecia uma repetição do que ela já ouvira antes. No entanto, ela sabia que não poderia simplesmente ignorar. A curiosidade de Helena crescia a cada dia. As palavras de Sofia e o comportamento dos moradores pareciam cercar o poço em uma teia de mistério que ela não conseguia ignorar. Naquela noite, enquanto o vilarejo mergulhava no silêncio, ela resolveu agir. Vestiu um casaco, pegou uma lanterna e saiu em direção à escola. Ela lembrava de um armário velho na sala dos professores onde havia encontrado alguns livros de registros. Se o poço tinha um passado sombrio, talvez estivesse documentado ali. No escuro, Helena folheou livros antigos, cadernos de anotações e listas de presença que remontavam décadas. Um diário chamou sua atenção. Era pequeno, com capa de couro gasta e páginas amareladas. Nas primeiras páginas, o texto era organizado, quase formal, como se alguém estivesse registrando a rotina do vilarejo. Hoje, os moradores votaram pela construção do poço. Será um marco de prosperidade, um símbolo de união para Santa Aurora. As anotações seguintes se tornavam mais fragmentadas, carregadas de desespero. Algo está errado. Desde que o poço foi concluído, coisas começaram a acontecer. Pessoas desaparecem, memórias somem, não sei mais quem sou. A dor some, mas o vazio cresce. As últimas páginas estavam cobertas de nomes riscados e palavras desconexas, como se o autor estivesse perdendo a capacidade de organizar pensamentos. Helena sentiu um arrepio. Era como se o diário fosse um testemunho da corrosão mental que o poço causava. Na manhã seguinte, ela decidiu visitar a pequena biblioteca do vilarejo. Apesar de suas limitações, havia uma seção com livros históricos sobre a fundação de Santa Aurora. Lá, ela encontrou uma referência ao poço em um livro de capa dura. Disse que o poço foi consagrado com sangue, um sacrifício feito para garantir que as colheitas nunca falhariam. Contudo, o preço nunca foi totalmente compreendido. Muitos acreditam que ele não toma apenas o que jogamos nele, mas algo mais profundo: quem somos. Helena fechou o livro com as mãos tremendo. Sua mente foi imediatamente para Sofia. A menina havia falado sobre o poço como algo benéfico, mas o que uma criança podia realmente entender? De volta à pensão, ela confrontou Amélia novamente, desta vez com uma determinação que não permitia evasivas. Esse poço, o que ele realmente faz? Perguntou. Amélia hesitou por um longo momento antes de responder. Ele toma o que você não quer mais, sim. Mas quanto mais você dá, menos de você sobra. Helena ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Ela não conseguia tirar da cabeça a ideia de que o poço era uma solução tentadora. Afinal, ela tinha sua própria dor para esquecer. Nos dias seguintes, Helena sentiu o peso de uma decisão iminente. A cada novo fragmento que descobria sobre o poço, a tentação crescia. Seria verdade que ele poderia levar sua dor embora? E se pudesse apagar a lembrança da morte de sua filha, seria isso tão errado? Ainda assim, ela precisava de respostas.
procurou pelo ancião do vilarejo, o homem que todos chamavam de Senhor Anselmo. Ele era o mais velho dos moradores, e sua presença silenciosa na praça, sentado em um banco próximo ao poço, o tornava uma figura enigmática. Ao se aproximar dele numa tarde fria, Helena percebeu que Anselmo já a esperava. Ele olhou para ela com olhos que pareciam carregados de segredos. "Você quer saber sobre o poço?", disse ele, sem preâmbulos. Helena assentiu, surpresa com a franqueza. "Preciso entender o que acontece aqui. Por que ninguém fala sobre isso? O que esse lugar realmente faz?" Anselmo suspirou, olhando para o poço como se carregasse o peso de todas as suas histórias. O poço foi construído há gerações, quando o vilarejo enfrentava tempos difíceis. Fome, doenças, desespero. Um pacto foi feito. Ele pausou, procurando as palavras. Foi dito que um sacrifício garantiria nossa prosperidade. Algo vivo, algo puro. Helena sentiu o estômago revirar. Um sacrifício humano? Anselmo confirmou com um leve aceno. Uma criança, eles dizem. E desde então, o poço tomou o que quis. Primeiro, objetos. Depois, memórias. E, por fim, parte das almas daqueles que ousam usá-lo. Helena ficou sem palavras. Isso não faz sentido. Como algo assim funciona? O ancião balançou a cabeça. Ninguém entende totalmente. Mas o que posso lhe dizer é que quanto mais você dá ao poço, menos de você sobra. E aqueles que jogam tudo lá dentro, bom, alguns perdem até mesmo a capacidade de lembrar quem são. Antes que ela pudesse perguntar mais, Anselmo encarou diretamente, sua voz baixa e grave. Mas, às vezes, o poço não escolhe só o que você quer esquecer. Ele toma o que é importante para você. É por isso que eu nunca chego perto. Helena sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe. Ela voltou para a pensão com a mente fervilhando. A possibilidade de que o poço pudesse apagar sua dor era tentadora. Mas e se também levasse outras memórias de sua filha? O som de sua risada, a maneira como seus cabelos brilhavam ao sol? Quando chegou à pensão, encontrou Sofia brincando no jardim. A menina a encarou e falou algo que a deixou congelada. "Você também perdeu alguém, não é? Eu vejo isso nos seus olhos. O poço pode ajudar. Ele ajudou minha mãe." Helena sentiu a força daquelas palavras. O que Sofia havia perdido? A pergunta ficou ecoando, mas antes que pudesse perguntar, a menina correu para dentro de casa. Agora, mais do que nunca, Helena sentia que precisava confrontar o mistério do poço. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A história de Anselmo, as palavras de Sofia e o próprio peso da dor que carregava pulsavam em sua mente como um tambor incessante. Ela sabia que não poderia mais evitar. Precisava encarar o poço, descobrir sua verdade e, se possível, libertar-se da sombra que a consumia. Vestiu um casaco, pegou uma lanterna e foi até a praça deserta. O vilarejo dormia sob a névoa, e apenas o som de seus passos quebrava o silêncio. Quando chegou ao poço, a opressão familiar estava lá, mais forte do que nunca, como se algo dentro dele estivesse esperando por ela. Helena enrolou uma corda ao redor da cintura, prendendo-a em uma das estacas da cerca de madeira. Com as mãos tremendo, apontou a lanterna para o interior do poço. Não conseguiu enxergar o fundo, apenas uma escuridão que parecia se mover. Ela respirou fundo, reuniu coragem e começou a descer. A cada passo pela parede de pedra úmida, Helena sentia o ar ficar mais pesado. As paredes do poço pareciam estreitar-se ao seu redor, e a escuridão se tornava quase tangível.
De repente, ouviu um som baixo e pulsante, como um sussurro coletivo vindo das profundezas. Por que veio até aqui? Helena congelou. A voz parecia vir de todos os lados, e ao mesmo tempo de dentro de sua própria mente. Ela tentou ignorar, mas o sussurro continuava, transformando-se em palavras que a dilaceravam. Você falhou com ela. Você deveria ter a protegido. A lanterna tremulou, quase apagando. Então ela viu, na base do poço, uma pilha de objetos, relógios, broches, fotos rasgadas, fragmentos das vidas que haviam sido jogadas ali. No centro, uma figura indistinta se formava, feita de sombras e memórias fragmentadas. Minha filha está aqui? Helena gritou, sua voz ecoando com desespero. A figura pareceu se mover, como se a estudasse. Ela ouviu um riso frágil, uma risada que conhecia bem. Helena. O som da voz de sua filha fez seu coração parar. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela se aproximava, mas a figura recuou, mantendo a distância. Não pode me levar. Não assim. Helena percebeu o que precisava fazer. No centro da pilha de objetos, um amuleto brilhava fracamente. Era o objeto âncora, a ligação entre o poço e o vilarejo. O mesmo símbolo estava gravado em alguns registros antigos que ela havia encontrado. Sem hesitar, Helena agarrou o amuleto. No instante em que o tocou, uma onda de dor a atravessou. Memórias começaram a desaparecer. Os primeiros passos de sua filha, o som de sua voz. Cada segundo que segurava o amuleto, mais pedaços de quem ela era desvaneciam. Mas ela se recusou a soltar. Com um grito final de determinação, Helena quebrou o amuleto contra a pedra do poço. A escuridão explodiu em uma onda de energia, e o sussurro desapareceu, substituído por um silêncio profundo. Quando subiu de volta, sentiu-se estranha, como se partes de si tivessem sido arrancadas. Os detalhes do rosto de sua filha eram uma névoa em sua mente. Mesmo assim, havia paz. Algo havia mudado. O poço estava vazio. O vilarejo amanheceu diferente. Helena observava da janela da pensão enquanto os moradores saíam de suas casas, atraídos por uma sensação que não sabiam explicar. A praça central parecia mais clara, menos opressiva, como se um peso antigo tivesse finalmente se dissipado. Onde antes o poço ficava, havia apenas um buraco no chão, parcialmente preenchido com pedras e terra. Em seu centro, uma pequena flor branca brotava, as pétalas ainda molhadas de orvalho. Helena desceu as escadas lentamente, sentindo-se exausta. Quando saiu para a praça, Anselmo já estava lá, encarando o local vazio onde o poço estivera. Ele não disse nada, mas seu olhar encontrou o dela, carregado de compreensão e, talvez, gratidão. Sofia correu até Helena, segurando uma boneca em suas mãos. A menina sorriu de maneira doce, mas havia algo diferente nela, um brilho nos olhos, como se algo perdido tivesse sido restaurado. Obrigada, professora, disse Sofia, antes de voltar para a mãe, que a esperava na calçada. Helena tentou sorrir de volta, mas sentiu a mente turva. Havia lacunas em suas memórias, pedaços faltando. Ela sabia que havia feito algo importante, algo que libertou o vilarejo, mas os detalhes escapavam como areia entre os dedos. Quando começou a arrumar suas coisas para ir embora, encontrou no bolso de seu casaco um pequeno pedaço de papel. Não sabia como ele havia chegado ali, mas as palavras estavam rabiscadas em sua própria caligrafia. Você a libertou. Com isso, Helena sentiu um calor reconfortante em seu peito, algo que, por um breve momento, parecia familiar. Ela deixou Santa Aurora naquela mesma tarde, sem olhar para trás.
No caminho pela estrada de terra, parou o carro ao ver uma borboleta branca voando lentamente ao lado da janela. Ela se perdeu em pensamentos, tentando lembrar de algo que parecia importante. Mas o que quer que fosse, já não importava mais. Helena seguiu em frente, levando consigo uma sensação de paz que não sabia explicar.